Uma jovem agente do FBI mergulha em um jogo psicológico para capturar um serial killer que se esconde nas sombras. Com a ajuda de um prisioneiro manipulador, ela se vê desafiada a enfrentar os seus medos mais profundos. Enquanto a tensão cresce, ela luta contra o tempo para salvar a próxima vítima, antes que seja tarde demais. Esse filme começa em um dia fatídico em Quantico, onde uma jovem promissora cadete do FBI, Clarice Starry, é convocada pelo seu superior, o Sr. Crawford. Enquanto ela o espera em seu escritório, observa a parede cheia de recortes de jornais e fotos perturbadoras de cenas de crimes cometidas por um serial killer chamado Buffalo Bill. O FBI está tentando capturar ele. Pelo que se descobriram até agora, Buffalo Bill mata mulheres acima do peso e retira partes de suas peles. O Sr. Crawford a designa para a tarefa de visitar uma prisão e entrevistar um infame psiquiatra que se tornou canibal, o Dr. Hannibal Lecter, entregando-lhe um questionário de perguntas. A razão pela qual Clarice foi escolhida é que ela tem diplomas em criminologia e psicologia, o que a prepararia para lidar com Hannibal Lecter, que é um psiquiatra brilhante. Crawford acredita que as percepções de Hannibal podem ser úteis na busca por Buffalo Bill. Antes de Clarice partir, o Sr. Crawford alerta sobre o quão manipulador Hannibal Lecter pode ser e aconselha a não falar nada pessoal para evitar que Hannibal entre em sua mente. No hospital para criminosos insanos, o Dr. Chilton guia Clarice até a cela de Hannibal, enquanto faz comentários sugestivos. Ele começa a contar que Hannibal é perigoso e inteligente, advertindo ela de que, independentemente do que acontecer, Clarice não deve tocar na barreira de vidro. Ele conta que, alguns anos atrás, Hannibal se queixou de dores no peito, mas quando tentaram ajudá-lo, ele aproveitou a oportunidade para mutilar o rosto de uma enfermeira e comer a sua língua. Após o doutor deixá-la na entrada da ala para prisioneiros especiais, o psiquiatra residente do hospital indica a cela de Hannibal e Clarice é deixada sozinha para seguir em frente. O corredor está cheio de serial killers mais notórios da região e a cela de Hannibal fica lá no final. Antes de chegar à cela de Hannibal, um preso chamado Miggs a observa com olhares maliciosos. Diferente dos outros serial killers ali, a postura de Hannibal é perturbadoramente calma. Em vez de barras em sua cela, tem uma parede de vidro à prova de balas e ele pede educadamente para ver as credenciais de Clarice. Ele acha intrigante o fato de o FBI ter enviado um cadete em vez de um agente já formado para entrevistá-lo. Fica claro que ele é extremamente inteligente e tem uma memória fotográfica, pois é capaz de desenhar uma visão detalhada da cidade de Florença, apenas resgatando de sua memória. Ele também sabe que o Sr. Crawford pretende usá-lo para eventualmente prender Buffalo Bill. Quando Clarice pergunta por que Buffalo Bill remove a pele de suas vítimas, Hannibal diz que ele faz isso para colecionar troféus, como uma memória, mas Hannibal, o canibal, nega guardar qualquer troféu, e Clarice responde que isso é óbvio porque ele come todas as suas vítimas. Ele então pede para que ela lhe entregue o questionário. Embora inicialmente agradável e cortês, Lecter fica impaciente com as tentativas de Clarice de analisá-lo. Ele expressa isso criticando ela e fazendo suposições perturbadoramente precisas sobre o passado dela, dizendo que ela é uma caipira de família pobre. Chocada, Clarice responde que Hannibal deveria olhar para si mesmo com essa mesma precisão e o provoca dizendo que talvez ele tenha medo de fazer isso. Ofendido novamente, ele diz que da última vez que alguém tentou lhe entregar um questionário, ele comeu o fígado dessa pessoa. Com isso, ele a manda embora. Quando ela se levanta e começa a caminhar, um dos presos, Mix, de repente atira o seu sêmen nela, o que chama a atenção de Hannibal. Ele grita para que ela volte e diz que não suporta a ideia de ela ter que lidar com tamanha indecência na frente de sua cela. Ele então lhe dá outra chance de entrevistá-lo sob uma condição e ele diz a seguinte frase: olhe para dentro de si mesmo e rastreie minha antiga paciente, a Sra. Moffat.
De volta para o carro, Clarice desaba em lágrimas por causa da experiência e se consola lembrando de uma memória de infância em que recebia o seu pai, que era xerife. Nos dias seguintes, a rotina de Clarice como estudante da academia do FBI continua normalmente, mas agora ela passa horas e horas estudando e analisando Hannibal Lecter. Não muito tempo depois, o Sr. Crawford liga para informá-la que Miggs está morto. Hannibal passou o dia falando palavras para ele, até que Miggs de alguma forma engoliu a sua própria língua e morreu. Clarice então conclui que as palavras de Hannibal, olhe para dentro de si mesmo, é um código e faz uma pesquisa e descobre um depósito chamado Olhe para Si, na cidade natal de Hannibal. Quando ela chega lá, o responsável informa que o local pertence a uma tal de senhora Esther Moffat, que não recebe visita há uma década. Como a porta está emperrada, eles precisam usar um macaco hidráulico para abri-la. Dentro, ele encontra um carro sobre a enorme bandeira americana e no banco um manequim sem cabeça. Para o seu horror, ela encontra uma cabeça humana preservada dentro de um jarro. Com essa descoberta, Clarice corre para visitar Hannibal novamente e prova sua inteligência ao descobrir que o nome de Esther Moffat é um anagrama para a palavra resto de mim. Clarice acredita que Hannibal foi quem alugou o depósito e não Esther Moffat. Hannibal então diz que a cabeça que ela encontrou é de seu antigo paciente, Benjamin Raspail, e garante que não o matou, apenas guardou a sua cabeça. Ele sugere que Raspail foi morto por alguém como um experimento. Clarice agora acredita que o antigo paciente de Hannibal está ligado a Buffalo Bill e que Hannibal sabe a verdadeira identidade de Buffalo Bill. Hannibal finalmente oferece um perfil psicológico de Buffalo Bill em troca de melhores acomodações, onde possa ver árvores através de uma janela e ficar longe do rude Dr. Chilton. Ele diz a Clarice para tomar sua decisão rapidamente, pois Buffalo Bill deve estar à procura de sua próxima vítima. Enquanto isso, do outro lado da história, uma mulher em Memphis, Tennessee, está voltando para casa, sendo observada por um homem com óculos de visão noturna. A mulher chega em casa e nota um homem com um braço engessado lutando para carregar um sofá para dentro de sua van. Ela decide ajudá-lo por compaixão e entra no caminhão para posicionar o sofá. Estranhamente, o homem pergunta se as roupas dela são tamanho 14, então a golpeia, deixando ela inconsciente. Ele verifica o tamanho do casaco dela e, satisfeito ao ver que é do tamanho 14, rasga sua blusa e vai embora, descartando a peça no chão. No dia seguinte, Clarissa é chamada de seu treinamento para acompanhar o Sr. Crawford. Há uma investigação do corpo de uma mulher recentemente encontrada na Virgínia. No caminho, Crawford mostra a ela o corpo de outra vítima de Buffalo Bill, que ele encontrou algumas semanas atrás, com as costas esfoladas. Aparentemente, Buffalo Bill manteve ela em cativeiro durante 3 dias. Eles encontram o xerife local no necrotério de uma funerária, onde está acontecendo um velório em outra sala. Clarice então olha para a cerimônia fúnebre, o que faz a ter flashbacks do funeral de seu pai. Após pedir à polícia local que se retire, o FBI abre o saco e começa a analisá-lo. Não demora muito para que Clarice aponte que a vítima deve ser de fora da cidade, pois os seus acessórios e maquiagem não condizem com os de um morador local dali. Além disso, a sujeira sobre as suas unhas quebradas indica que ela tentou rastejar para escapar. Por fim, Clarice descobre um casulo inserido na garganta da vítima. Eles descobrem que, assim como as outras, essa vítima também tem pedaços de pele de 2 grandes seções no formato de triângulo, faltando na região de suas nádegas. Em seguida, Clarice leva o casulo que encontrou para um de seus amigos biólogos, que o estudam e revelam que é de uma mariposa chamada cabeça da morte. É uma espécie exclusiva da Ásia. Com base no estado da mariposa, eles concluem que alguém criou especificamente ali naquela área. Ao mesmo tempo, finalmente é mostrado a casa de Buffalo Bill, onde ele mantém vários insetos e está costurando nu. De outra sala é possível ouvir o grito de socorro de uma mulher vindo de dentro de um poço. No dia seguinte, Clarice ouve uma notícia sobre o sequestro que vimos na cena anterior. A mulher é Catherine Martin, que, como descobrimos, é filha de uma senadora dos Estados Unidos. Clarice e outros agentes assistem a senadora fazer um apelo emocionado a Buffalo Bill, implorando para que ele tenha compaixão de sua filha. Com esse sequestro, o governo dos Estados Unidos agora prioriza o resgate de Catherine e envia Clarice para mais uma conversa
com Hannibal Lecter. Dessa vez, ela leva uma série de ofertas atraentes, caso Lecter ajude a capturar Buffalo Bill. A oferta inclui transferi-lo para um asilo com vista para fora e férias supervisionadas uma vez por ano em uma ilha. Ele aceita a oferta, embora com a condição de que Clarice compartilhe mais histórias pessoais com ele, o que ela concorda em fazer. Clarice começa a contar como o seu pai foi assassinado por 2 ladrões armados quando era pequena. Como resultado, ela se mudou para viver em um rancho com sua mãe e o seu padrasto, até que fugiu um dia, mas não porque ela era abusada. Em troca, Hannibal pergunta se Catarina é uma mulher alta e Clarice confirma. Ela informa a Hannibal sobre a mariposa que encontraram em um corpo anterior e revela que encontraram o mesmo casulo na cabeça de Raspail. Hannibal explica que uma mariposa representa transformação e, com base no fato de que Buffalo Bill tem esfolado suas vítimas, ele está se preparando para uma transformação própria. Hannibal acredita que Buffalo Bill foi abusado na infância, o que o fez odiar a sua própria identidade e pensa em si mesmo como uma pessoa transgênero, embora ele na verdade não seja. Outra pista fornecida por Hannibal é que ele está convencido que Bill deve ter tentado se inscrever para cirurgias de redesignação de gênero em 3 ou 4 clínicas grandes, mas foi rejeitado por causa de sua mentalidade distorcida. Sem que eles saibam, o Dr. Chilton, com ciúmes porque o governo federal enviou Clarice em vez dele para conversar com Hannibal, está ouvindo tudo. Na cena seguinte, Buffalo Bill está forçando sua vítima Catarine a espalhar loção por todo o corpo. Catarine chora e implora para que ele deixe ela ir, mas é claro, ele não ouve. Bill abaixa um cesto iluminado para pegar a loção, o que permite que Catarine veja as marcas de garra ensanguentada na parede e ela então grita ainda mais, enquanto ele apenas zomba dela. Após Clarice sair, Chilton coloca Hannibal em uma forte contenção e ridiculariza ele, dizendo que acabou de descobrir que a oferta de Clarice lhe apresentou era falsa. Assim, Hannibal está sendo transferido para uma prisão no Tennessee. Durante essa interação, Hannibal secretamente mantém os olhos em uma caneta de Chilton. O comboio de policiais escolta Hannibal em um voo para o Tennessee e, ao desembarcarem, Chilton não consegue encontrar sua caneta, mas não dá muita importância para esse fato. Eles prosseguem levando Hannibal para se encontrar com a senadora, que agora lhe faz uma oferta verdadeira em troca da segurança de sua filha. Hannibal então informa a senadora sobre a descrição física de Buffalo Bill, além de onde possivelmente ele vive. Hannibal afirma saber de tudo isso porque o namorado de Buffalo Bill, Raspail, era o seu paciente até que Bill o matou. Depois vemos Clarice correndo para o tribunal no Tennessee para visitar Hannibal Lecter. Apesar de ela ter mentido, ele aceita conversar com ela e começa a falar vagamente sobre como as pessoas matam por inveja e que o que elas invejam é aquilo que elas veem todo dia, mas não tem força de vontade para correr atrás e conquistar. Fora isso, ele se recusa a compartilhar mais, a menos que ela conte mais sobre sua história e sobre por que fugiu para um rancho quando criança. Clarice então revela que fugiu uma manhã cedo após ouvir gritos. Ela foi até o celeiro e viu cordeiros gritando enquanto eram abatidos. Ela tentou libertá-los, mas eles não correram. Ela então pegou um cordeiro e fugiu, querendo salvar a vida de pelo menos um. Ela tenta escapar, mas é capturada e enviada de volta, só que dessa vez para um orfanato. Essa ação simboliza o seu desejo de fazer o bem e salvar inocentes. E Lecter agradece emocionalmente por compartilhar essa memória tão triste. Mas antes que ele consiga oferecer sua ajuda, Chilton chega para atrapalhar, pois quer ser o único a ser reconhecido por lidar com Hannibal. Por algum motivo, Hannibal parece determinado a devolver a ela os arquivos do caso, e ela pega ansiosamente. Mais tarde, naquela noite, é hora do jantar de Hannibal. Ele exige uma refeição extra de costelas de cordeiro mal passada para o desagrado dos guardas, que queria muito comer aquele prato. Eles começam colocando as algemas na mão como medida de segurança, mas sem que eles saibam, Hannibal havia escondido a ponta da caneta em sua boca o tempo todo e usa para se soltar. Quando um dos policiais se abaixa para pegar sua bandeja, ele rapidamente o algema na cela e dá uma mordida na boca do outro policial, antes de finalizar o policial algemado com uma série de pancadas. Logo depois, os policiais lá embaixo notam o indicador do elevador se movendo,
para o 5º andar, embora ninguém tenha autorização para ir lá. Seguindo isso, eles escutam uma série de tiros. O elevador então se move novamente, só que dessa vez para o 3º andar, fazendo com que vários oficiais subam. Ao chegarem, eles descobrem a cela de Hannibal aberta e o corpo dilacerado de um policial em exibição. Enquanto isso, o rosto de outro policial está horrivelmente machucado, mas ele milagrosamente ainda está respirando. Forças especiais e unidades de ambulância são enviadas imediatamente para levar o policial ferido ao hospital. No entanto, durante a descida do elevador, eles notam sangue escorrendo do teto. Quando o elevador para, o chefe da polícia informa discretamente à sua equipe que Hannibal, provavelmente ferido, está escondido no teto do elevador, enquanto o policial ferido é levado para o hospital. 2 oficiais sobem e olham para o poço do elevador para verificar o que há lá. Como precisam dele vivo para ajudar a capturar Buffalo Bill, um oficial atira em sua perna apenas para incapacitar ele, mas ele permanece imóvel. Assim, a unidade especial decide descer lá, porém é revelado um colega policial morto cujo rosto foi esfolado. Sem que eles saibam, o verdadeiro Hannibal está dentro da ambulância usando o rosto do policial esfolado. Não muito depois, Clarice é informada de que a ambulância foi encontrada ao lado da estrada, com um médico morto, e além disso, Hannibal matou um turista. Apesar de tudo, Clarice está agora mais determinada do que nunca a resolver o caso de Buffalo Bill, estudando os arquivos que Hannibal lhe entregou. Ele rabiscou em uma página enfatizando o fato de que há um padrão nas vítimas. Isso a lembra da conversa sobre a inveja e conclui que a primeira vítima de Buffalo Bill foi alguém que ele conhecia pessoalmente, Frederica Beamon, que morava em Ohio. Clarice continua a investigação, dirigindo-se à casa de Frederica, a primeira vítima, e olhando ao redor ela vê suprimentos de costura e descobre que Frederica era uma costureira. Em seguida, descobre vestígio de moldes idêntico aos pedaços de pele que Buffalo Bill retirou das costas de suas vítimas. Clarice consegue finalmente montar uma teoria e liga para o Sr. Crawford para apresentá-la imediatamente. Ela deduz que Buffalo Bill está fazendo um traje de pele humana para se transformar em uma mulher, mas Crawford afirma que encontraram um culpado graças à dica de Hannibal Lecter sobre as 3 clínicas de redesignação de gênero. Eles estão a caminho de Chicago para prender o suposto homem culpado. Enquanto isso, a filha da senadora, Catherine, parece estar armando um osso em uma corda e joga para cima. Ela começa a chamar o cachorro para tentar atraí-lo para cair no poço. Enquanto isso, Buffalo Bill está ocupado se vestindo e se admirando diante de uma câmera, enquanto toca uma música alta. Apesar do que o Sr. Crawford disse, Clarice continua sua investigação. Ela se encontra com uma amiga de Frederica e descobre que a vítima trabalhava como costureira para uma mulher chamada Sra. Limp. Enquanto isso, dentro do esconderijo de Buffalo Bill, Catherine consegue atrair o cachorro. Buffalo Bill entra em pânico ao descobrir que Catherine está segurando seu cachorro e ameaçando machucá-lo se ele não lhe der um telefone. Ao mesmo tempo, agentes armados do FBI chegam em frente a uma casa e se preparam para emboscar o assassino. De volta a Buffalo Bill, ele ouve a campainha tocar e é forçado a atendê-la, mas em vez de agentes armados do FBI à sua porta, ele encontra Clarice, que está lá porque essa seria, em tese, a casa da Sra. Limp. Durante esse tempo, em uma cidade completamente diferente, o superior de Clarice, o Sr. Crawford, invade uma casa vazia. Voltando a Clarice, Buffalo Bill a deixa entrar e se apresenta como Jack Gordon. Ele calmamente diz que tem o número do telefone do filho da Sra. Limp para lhe passar o contato. À medida que ela se aventura mais dentro da casa, nota uma mariposa da cabeça da morte dentro da sala, o que automaticamente a faz perceber que encontrou o serial killer. Ela imediatamente saca sua arma, mas ele foge antes que ela possa atirar. Ela o segue até um porão, onde descobre um corredor sombrio que leva até o seu covil. Clarice então ouve o grito de Catherine pedindo ajuda e encontra ela dentro do poço, mas o assassino não está mais em lugar nenhum. Clarice pede a Catherine para se acalmar enquanto continua a procurá-lo, mas ao entrar no banheiro, as luzes se apagam de repente. Incapaz de ver, ela tenta sentir o caminho, enquanto o assassino, usando um óculos de visão noturna, a segue silenciosamente. Ele se diverte, estendendo a mão, quase a tocando.
O homem começa a levantar sua arma, mas se revela ao puxar o tambor de seu revólver. Clarice age rapidamente e atira nele, conseguindo abrir um buraco na parede. Isso permite que ela veja Buffalo Bill agonizando de dor no chão. A próxima cena mostra a filha da senadora saindo em segurança do prédio, segurando o cachorro peludo, enquanto Clarice se afasta com o Sr. Crawford. Dias depois, na cerimônia de formatura da academia do FBI, Clarice recebe o seu distintivo oficial com honrosas menções. Ela agradece o Sr. Crawford por sua orientação e pela oportunidade que ele lhe deu durante a festa pós-cerimônia. Ela de repente recebe uma ligação de Hannibal Lecter, que gostaria de enviar os seus cumprimentos e assegura que não planeja matá-la, porque o mundo é um lugar muito melhor com ela. Antes que o filme termine, ele anuncia que está recebendo um velho amigo para o jantar e podemos ver que é o Dr. Chilton, que está lá perto dele. Ele desliga e se afasta, deixando Clarice completamente abalada. Fala, meu povo, muito obrigado por assistir mais esse resumo. Não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar aqui nos comentários uma nota de 1 a 10 para esse filme. Até a próxima!